Olá pessoal, você está assistindo o Evangelho Vive e eu sou o Roberto, seja bem-vindo ao meu canal. Tem um assunto que eu queria tratar com vocês hoje e já faz algum tempo que eu venho meditando nele. É uma relação, um paralelismo entre o Antigo e o Novo Testamento. Paulo chama isso de estas coisas foram escritas, o Antigo Testamento, para os judeus, porém nós, aqueles que somos da Nova Aliança, ela vai funcionar como uma figura que tem uma relação de dualidade, mas uma dualidade muito próxima uma da outra no sentido de equiparação, tá? Aquilo que acontece no Velho Testamento acontece também nos dias de hoje. A forma como Deus trabalha e trata o povo de Israel no Antigo Testamento, Deus está trabalhando e tratando a igreja dele nos nossos dias. Então, essa relação ela precisa ser conhecida porque ela se torna uma agenda de Deus para nós hoje, que somos do Evangelho, da Nova Aliança, em relação à antiga agenda, a agenda de Deus com relação ao povo de Israel no Antigo Testamento. Se você hoje puder olhar para o Antigo Testamento e ver como caminhava, como se comportava as relações entre o povo judeu e o seu Senhor, o Deus, a sua divindade, a sua entidade governamental, né? No caso Yahvé, Jeová, enfim. Você vai ver que hoje a igreja ela tem o mesmo modus operandi, a mesma relação, o mesmo tipo de comportamento. E é nesse assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje e levar vocês a um questionamento e muito mais, a uma profunda reflexão. Vem comigo. No Antigo Testamento, você vai ver que existem sempre duas pessoas disputando uma herança. Desde lá de Gênesis. Você sempre vai ver isso. A primeira vez que você vê essa relação de disputar uma herança é em Abel e Caim. Mais para frente, uma outra relação de disputa de herança, você vai perceber entre o filho de Abraão, Ismael, o filho mais velho, e o filho da promessa, Isaac. Mais para frente, caminhando no tempo, você vai ver a disputa de herança entre Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Mais para frente, já na família de José, um dos filhos de Jacó, você vai ver também que na hora da bênção, o filho mais velho de José, Manassés, ele na hora de receber essa bênção, Jacó, que é o patriarca que está vivo ali, o avô deles, inverte a bênção patriarcal e coloca sobre Efraim, que é o mais novo. E não é à toa que isso está ocorrendo o tempo todo no Antigo Testamento. E isso tem um significado para a igreja. Isso tem um significado para nós que somos hoje da Nova Aliança. Por quê? Porque tem uma relação de figura. Você está me entendendo? Tem uma relação de paralelismo entre o que acontece lá e o que acontece hoje aqui. Essas duas heranças, elas se tornam, na verdade, uma disputa. Uma disputa que gera brigas, ciúmes, discórdias. Se você olhar isso no Antigo Testamento, você vai ver que de apenas duas pessoas se tornam dois grupos enormes, são dois grupos enormes que se tornam rivais. Dentre os filhos de Jacó, você vai ver que dos 12 filhos de Jacó, lá na frente, eles se tornam 12 tribos, e dessas 12 tribos, 10 tribos ficam separadas de outras duas, e elas ficam sendo chamadas, as 10 tribos, de Casa de Israel, e as duas tribos ao sul ficam conhecidas como Casa de Judá. E essas relações de animosidade, de disputa, elas permanecem até hoje. Por quê? Porque apesar da nova aliança ter sido feita no sangue de Jesus,
as relações entre os judeus permanecem as mesmas desde a antiguidade, são as mesmas relações de conflito, de discórdia, de confronto, enfim, eu vou mostrar isso para você nos dias de hoje, como eles estão lá. Você sabe que os judeus eles foram por várias vezes trabalhados por Deus numa tentativa de reconciliá-los na fidelidade e na comunhão com Deus, com Jeová. E nessas incursões, né, nessas disciplinas de Deus, eles por algumas vezes eles foram até dizimados no sentido de separados da sua terra, foram dispersos das suas regiões, né, para vários locais longe. E o tempo todo no Antigo Testamento, eu vou colocando aí, conforme o vídeo vai passando, eu vou colocando aí as referências. O tempo todo eles recebem palavras proféticas, né, dos servos de Deus, que Deus tem um trabalho para não só apenas restaurar, resgatar este povo para a sua terra, né, a tão falada terra prometida, como também de unir essas duas heranças, no sentido de esses dois herdeiros. A expectativa de Deus o tempo todo é trazer de volta de todos os cantos da terra, trazer de volta este povo para o seu local de origem e acabar com o ciúme, com a relação de desentendimento e discórdia que há entre essas duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá. Se hoje você olhar para essas casas, hoje, como é que você vai interpretá-las no sentido de nomes? Como você daria um nome a essas casas? Porque não se fala mais em tribo hoje, né? Não se fala mais em Israel, casa de Judá, não se fala mais casa de Israel. Hoje não se fala mais nisso, mas como é que eles estão hoje lá, né, na geografia política deles? Eles estão da seguinte forma: aqueles judeus que foram separados, que foram para longe, para todos os outros países, outras regiões, né, do planeta, eles ficaram, na verdade, não com os livros da lei para se manterem e para se alimentarem da palavra, das escrituras. Na verdade, eles ficaram com os comentários, as disputas, os questionamentos acerca da lei, e que se tornaram escrituras, verdadeiras escrituras. O nome dessas escrituras, que são discussões acerca da lei, interpretações da lei, concordâncias ou não, discórdias entre as questões da lei, por várias escolas de estudiosos, né, que na época eles chamavam isso de seitas, né, os judeus fariseus, os judeus saduceus. E eles tinham diferença entre eles acerca da interpretação da lei. Então eles acabavam formando outras escrituras para interpretar e para discutir a lei. O nome dessas outras escrituras é Talmud. É bom que você comece a se acostumar com essas palavras para você poder ir lá na internet ou mesmo em algum dicionário bíblico para você poder entender o que é o Talmud. E o Talmud acompanhou esse povo que foi disperso, essa grande maioria judaica que foi espalhada por todo o planeta, por vários países. É o Talmud, vamos dizer assim, o Talmud hoje é a Bíblia deles, né? É ali que eles se relacionam com a divindade, com Jeová, é ali que eles interpretam, continuam fazendo as interpretações das escrituras. Então o Talmud para eles é a Bíblia deles. Por outro lado, você tem um outro povo menor, também judeu, e que permaneceu, ainda que na tentativa da dispersão, eles conseguiram permanecer próximos à terra deles, no caso lá na Palestina, ficaram por ali, não foram embora, conseguiram se manter por ali. Estes, ao contrário dos judeus que seguem o Talmud, esses ficaram de fato com a lei, com a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é chamado
Torá, ou livros da lei, ou livros de Moisés, e a Tanakh, que é os profetas. Então esse povo menor judaico, ele também se relaciona com a divindade, também se relaciona com Jeová, mas através desses livros que representam os livros da lei e os profetas. Tá? Então você, só recapitulando, dois povos que são judeus, que são heranças de Deus, que vivem em inimizade, que vivem em ciúme um com o outro, e que têm duas formas ou dois entendimentos distintos acerca da mesma fonte, que são as Escrituras Sagradas. Gravou isso? Ótimo. Esse povo maior, que está espalhado, ele é muito maior em número do que o povo que está lá na Palestina. Esse povo maior que está espalhado, ele carrega o nome daqueles que são do Monte Sião, ou aqueles que vieram de Sião. São chamados de judeus sionistas. Você já deve ter ouvido falar no sionismo. Esses judeus sionistas, na verdade, eles cresceram por demais, eles geraram muitos filhos com outras nações, no sentido de se comunicarem com as outras nações. Eles acabaram contraindo matrimônio, né, com outros povos, e acabaram então misturando bastante, como era no tempo do povo de Samaria, que também eram judeus que se misturaram com outros povos, com outras nações gentílicas, ou goim, como eles costumam chamar lá no hebraico, né, o povo que não é judeu. Então esses que ficaram afastados, como eles estavam em contato com todo o planeta e em todas as nações, eles acabaram se misturando e gerando filhos, né, dessa mistura, tá? Não, ou seja, então judeus misturados. Esses são chamados de judeus sionistas. Porém, são esses mesmos judeus que tiveram a ideia, em conjunto, de retornarem ao seu país de origem, no caso Israel, para formarem ali um Estado. E este Estado de Israel, na verdade, ele de fato veio a se concretizar quando as Nações Unidas reconheceu em 48, se não me engano 47, 48, acho que foi 1948, depois eu descrevo aí direitinho, reconheceu o Estado de Israel como um Estado político, com uma geografia delineada no mapa, né, com um espaço territorial e com uma bandeira e com um parlamento, no caso. Israel hoje tem um parlamento. E tudo isso financiado pelo judeu sionista. E se você falar assim, Roberto, mas e quem são de fato assim na prática esses judeus sionistas? Simples, são os caras que governam o mundo. Como assim, Roberto? Os caras que governam o mundo? Exatamente. O sionismo, os judeus sionistas hoje compõem a elite global. Eles são os caras que estão por detrás de toda a maquinação acerca de tecnologia, acerca de inovação, acerca de nova ordem mundial, acerca de Illuminatis, acerca de grupos poderosos como Rothschild, como Bilderberg, família Rockefeller. Esses são os sionistas, são os que mandam praticamente no dinheiro ou nas finanças dos Estados Unidos no sentido de economia, são os que estão ocupando as melhores salas de Manhattan, são os banqueiros, enfim. O judeu sionista é o irmão rico, tá? E o judeu ortodoxo, aquele que ficou lá, que é minoria, é o irmão pobre. Tá? E quando esses judeus começaram a retornar, eles começaram a financiar essa volta e essa recuperação daquele território para a implantação de um Estado de Israel. Agora olha que coisa interessante. O irmão deles, o judeu ortodoxo, aquele que ficou, que segue a Torá e não o Talmud, ele não aceita e não reconhece Israel como um Estado político. Por que ele não aceita? Porque se ele é um judeu da Antiga Aliança, na Antiga Aliança não existe Estado político em Israel. O que existe é um governo teocrático, onde não insere sistemas políticos humanos. É uma relação direta entre o povo de Deus,
no caso os judeus, e o seu governo direto, que é Jeová. Então, se vamos dizer assim, quem é o governo de Israel para o judeu ortodoxo? É Jeová. E quem é o governo de Israel para o judeu sionista? É o primeiro-ministro de Israel. Este é o governo para o sionista, e o teocrático, Deus, é o governo para o ortodoxo. Então, ainda que agora eles estejam dentro do mesmo lugar, da mesma região, eles ainda disputam com ciúmes a relação deles com a divindade. Eles são opostos. E lá no Antigo Testamento, conforme eu já disse para vocês, eu vou colocando aí os textos que vão dizendo acerca dessa relação de intrigas e contendas entre esses dois judeus, e a promessa de Deus, o que Deus quer fazer acerca disso. Não obstante, eu falei para vocês no início do vídeo que isso tem uma relação direta com nós, conosco da segunda aliança, porque nós fazemos parte de uma nova aliança. E eu quero dizer para vocês que nós criamos o mesmo tipo de relação de diferenças, de oposições e de inimizade entre nós chamados cristãos, dentro de uma religião mundial chamada cristianismo. Então eu acabei de ver com vocês o que acontece dentro do judaísmo, que está descrito em toda a escritura do Antigo Testamento, e o que Deus vai fazer com este povo na relação entre eles. E agora eu vou falar para vocês o que acontece dentro do cristianismo, como uma relação que existe uma disputa entre heranças. Se não, vejamos. Você lembra que numa certa religião existia a seguinte frase: nós éramos um só povo, nós éramos de uma só doutrina, nós éramos de uma só fé, de um só batismo, de um só Senhor, nós éramos. Mas houve um movimento chamado movimento protestante, que dividiu esse povo, esse cristianismo, em dois grandes povos, chamado povo católico e povo protestante. Agora você vê, comece a relacionar, comece a verificar a relação que existe, o paralelismo que existe entre a disputa pela interpretação das escrituras do Antigo Testamento e a disputa pela interpretação do Novo Testamento. O que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Nós não discutimos a Torá porque nós não somos da antiga lei, da velha lei, mas nós discutimos o Novo Testamento porque nós somos da nova aliança. Então, existe uma relação aí de disputa entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Eu participei por muito tempo dessa disputa. A minha mente foi tomada por essa disputa há muitos anos atrás. Mas, para a glória de Deus, eu consegui enxergar esse paralelismo a tempo, essa figura, essa linguagem do Antigo Testamento, e o que Deus está fazendo e vai fazer no sentido de finalizar o seu intento, o seu propósito com relação a Israel, Israel físico, e o que Deus está fazendo com Israel espiritual, que é este que também anda, sabe, em inimizades e conflitos e discórdias acerca da Escritura. Graças a Deus eu enxerguei isso e eu comecei a sair dessa disputa e dizer que é muito maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Então, para mim hoje, no meu entendimento, não existe dentro do cristianismo uma separação católica e protestante. E o pior é que pelo menos a Igreja Católica, ela se manteve católica, e mesmo dentro do catolicismo católico, ela foi a que menos se dividiu. Porque se hoje nós temos católicos ortodoxos, nós também temos católicos carismáticos. Eles também têm diferenças doutrinárias acerca de como veem, interpretam e praticam a nova aliança, o evangelho. Eles têm diferenças também. Só que pior foi o protestantismo. Porque o protestantismo hoje tem mais de 2.000 denominações pelo mundo todo, reconhecidas, fora as não divulgadas, as não reconhecidas em livros e revistas que falam acerca do protestantismo.
Mas olha, milhares. Por quê? Por causa da interpretação bíblica. E todos são guiados pelo mesmo Espírito. E todos estão debaixo da mesma fé. E todos estão debaixo do mesmo senhorio Cristo. Católicos e protestantes se dizem ser filhos do mesmo Pai. Então, esse vídeo é para mostrar para você, católico ou protestante, eu, graças a Deus, eu já perdi essa alcunha. Eu chamo de alcunha mesmo, porque nós deveríamos ser chamados todos filhos do Altíssimo. Nós deveríamos ser chamados todos de irmãos e não ser pegos pela camisa que vestimos, sabe? É que nem partido político, né? Você é de qual partido político? Aí, qual camisa que você veste? Você veste a camisa do protestantismo ou você veste a camisa do catolicismo? Porque isso faz com que as diferenças doutrinárias fiquem presas, fiquem no sentido de arraigadas a sofismas, a interpretações pela interpretação, ou seja, é isso que a minha denominação, que a minha igreja, vamos dizer assim, que a minha religião diz, e eu não vou me afastar disso porque fui ensinado assim. O outro lado diz a mesma coisa. O mesmo acontece com os judeus. O mesmo acontece com os judeus sionistas e com os judeus ortodoxos. Acontece a mesma coisa acerca da lei. Então, querido, esse vídeo é para mostrar para você que tudo isso é perda de tempo. Porque o Senhor vai unir essas duas heranças. O Senhor vai unir os judeus e o Senhor vai unir os cristãos. E isso não vai ser de uma maneira muito fácil. Deus diz que vai ser como dores de parto, para dar nascimento a um só povo, a uma só nação, a uma só irmandade. Judeus e cristãos. Você já imaginou unir os judeus? Já vai ser muito difícil. Unir os cristãos, muito mais ainda, porque se dividiram por demais. E pegar e fazer desses dois um só povo e colocar todos eles debaixo de uma só revelação, de um só cumprimento profético, colocar todos eles, encerrar todos eles debaixo de um só apocalipse? Pois é. O Apocalipse é a revelação de Deus para este plano se concretizar. E o tempo todo que Deus está tentando fazer é isso. É juntar todos debaixo de um só Pai, de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo. Nós estamos dando muito trabalho para o Pai. A verdade é essa. Muito trabalho. Então, toda vez que eu me aproximo de uma pessoa que me considera um protestante, eu quero deixar muito claro aqui, faz muito tempo que eu deixei essa alcunha, eu não protesto contra ninguém, nunca protestei, eu estava enganado acerca de quem eu era. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho de Deus, eu não tenho nenhuma dificuldade de chamar o meu irmão católico de irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade de chamar o meu irmão judeu, seja ele sionista ou não, de meu irmão. Eu não tenho essa dificuldade, porque eu entendi que o plano e o intento de Deus com relação a nós é fazer uma só nação, um só povo, uma só identidade espiritual. E eu quero sair dessa posição de oposição, eu quero sair dessa posição de inimizade, seja com o meu próximo, seja contra Deus, porque quando eu sou inimigo do meu próximo, eu sou inimigo de Deus. Aquele que não ama a Deus não ama o próximo. Se você quer amar a Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você quer amar a Deus, se você diz amar a Deus, então ame o teu próximo como a ti mesmo. Por que Deus colocou isso como um princípio fundamental da relação de unidade? Para chamar a atenção para a hipocrisia. Para chamar a atenção minha e tua para a nossa hipocrisia. Você ama a Deus? Sim.
Então você ama a Deus como você ama o teu próximo? Mais ou menos. Vocês estão me entendendo? Fica aí esse vídeo para tua reflexão. Analise os textos que eu coloquei aí, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E veja o quanto trabalho nós temos dado a Deus por causa dessa nossa indiferença com relação à nossa relação de comunhão. Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.